Mas muitos não me conhecem, muitos não sabem quem eu sou. Meu Deus! Quando Deus me deu esse texto sobre a pedra, que é Cristo Jesus, e Jesus confirmando juntamente com seus discípulos, dizendo assim: olha, pois te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, sobre mim, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra mim, ou seja, contra a igreja de Cristo. Aleluia. E o Senhor me levava no livro de Mateus, igreja. Então eu te convido essa manhã a caminhar momentos da história do ministério de Jesus, de 3 anos a 3 anos e meio. Quando nós observamos as Santas Escrituras, nós vamos entender que Jesus, quando iniciou o seu ministério, Jesus separou 12 homens para o ministério evangélico, ou seja, evangelizar a palavra acerca do reino de Deus. E quando Jesus a todo momento andava sobre a face da terra, Jesus libertava, Jesus curava e Jesus transformava pessoas. Aonde Jesus estava, multidões apertavam Jesus, multidões queriam aquilo que Jesus pudesse oferecer, multidões queriam cura, queriam milagre. Diversas vezes, igreja, entenda isso, os discípulos adormeciam com Jesus, acordavam com Jesus, e no decorrer do dia, os discípulos observavam e entendiam que Jesus fazia o quê? Milagres. Aleluia! Eu vou dizer que naquele momento, quando os discípulos estavam reunidos, contextualizando diversas vezes Pedro observava para Bartolomeu e dizia assim: Bartolomeu, você viu hoje, mediante a sinagoga, quando nós chegamos lá, nós vimos Jairo, o principal da sinagoga. Você viu o desespero de Jairo quando ele falou: Meu Deus! Filho está morta. Ai. Aí Bartolomeu vai dizendo assim: olha, mas você viu no momento que nós estávamos indo para a casa de Jairo, aquela mulher do nada apareceu, e aquela mulher veio arrastando ao meio da Eita! Jesus falou com ele. Meu Deus! E talvez dizendo assim: bonito foi no momento que ela confessou para Jesus, dizendo assim: Senhor, eu que te toquei. Aleluia! Os discípulos tinham tanta experiência com Jesus, tanta experiência, que no momento que eles estão ali mediante um diálogo, João vai dizer assim: olha, maravilhoso para mim foi no momento que Marta chegou diante de Jesus e dizia: mestre, já cheira mal. E João dizia assim: olha, para mim maravilhoso foi o momento que Jesus disse assim: Lázaro, sai para fora. Aleluia. E quando nós estávamos esperando e Lázaro saiu, todo amarrado, e não cheirava mais mal. Meu Deus, olha isso, Jesus. Eu fico imaginando os discípulos observando, contando história. Até que uma certa feita, a palavra do Senhor nos diz que Jesus vai levar os discípulos a Cesareia de Filipe. Mas era estratégia, pastor Emiliano, Jesus levar os discípulos até Cesareia, porque Cesareia de Filipe era um lugar que tinha 7 templos de um deus pagão. Quando Jesus leva os discípulos a Cesareia de Filipe, Jesus vai começar a interrogar os discípulos. Entenda isso nessa manhã. Tinha 7 templos em Cesareia de Filipe, templos da deusa chamada Mênfase, um templo dedicado a um imperador. Ali naquele momento existia, amém, querido, Deus abençoe. Naquele momento ali existia vários templos, um templo de um deus chamado Pan. Então Jesus era proporcional trazer os discípulos mediante a um lugar de idolatria, missionário brasileiro. Um lugar onde tinha deuses pagãos, um lugar que tinha trevas, escuridão. E quando Jesus se reúne com os discípulos, a Bíblia nos diz que Jesus vai perguntar assim: olha, bem sei que vocês andam comigo, vocês veem milagres, só que agora eu quero perguntar a vocês, esse povo que está me apertando, esse povo que vem me seguindo, o que esse povo está dizendo quem eu sou, mediante os milagres a qual eu tenho feito? A Bíblia nos diz que um dos discípulos, não define o nome dele, vai dizer assim: Senhor, alguns dizem que o Senhor é Jeremias. Eita! Outros dizem que o Senhor é Elias. Outros dizem que é Messias. Estão dizendo que o Senhor é João Batista. Aleluia. E quando eu observo a comparação de Diaconismo José, mediante o profeta Elias, foi bem comparado. Porque o profeta Elias era um homem que tinha temência a Deus, um homem que tinha intimidade, relacionamento com Deus, um homem que tinha autoridade como profeta, parecido demais com Jesus.
Quando eles vão comparar Jesus com Jeremias, o profeta da lágrima, o profeta chorão, nós sabemos que Jesus chorou mediante o ministério. Jeremias, que tinha um relacionamento profundo com Deus, onde Jeremias pregava, era perseguido, pessoas não ouviam a palavra que Jeremias pregava. Comparando com o ministério de Jesus, observamos pessoas como os escribas, fariseus, saduceus, que muitas vezes não acreditavam no ministério de Jesus. Aleluia. Quando nós vamos observar João Batista, isso chama muito minha atenção. Mais próximos, as pessoas se chegavam a Jesus em entender que Jesus poderia ser João Batista. Por quê? João Batista era homem nazireu, comia mel silvestre, Meu Deus, se vestia com pelo de camelo. Aleluia. Um homem que andava clamando ao deserto, Meu Deus, que dizia assim: olha, aquele que virá após mim, esse vai batizar mediante o Espírito, porque eu batizo com água para arrependimento, mas aquele que virá após mim, certamente esse é o Messias. Veja, o ministério de João Batista é um ministério tão lindo. Por quê? João Batista, em momento nenhum, ele se esquivava de pregar a verdadeira palavra. João Batista levava muitas vezes pessoas para o rio, pessoas ouviam uma palavra dura. Alguns soldados, quando chegavam mediante o rio, ouvia João Batista pregar assim: ó, raça de víboras, o machado está posto a raiz. Eita! Se arrependam. Uma palavra dura como Jesus pregava. Jesus pregava em palavras, Jesus pregava contando história, mas diversas vezes palavras duras. E quando os discípulos estão observando Jesus naquele momento, a Bíblia nos diz que Pedro, ele vai dizer assim: olha, Senhor, o Senhor sempre pregou o Evangelho, o Senhor sempre pregou acerca do reino de Deus. E Jesus vai perguntar assim: pois bem, Pedro, quem eu sou diante de vocês? Filho de Deus. Pedro vai dizer assim: parece o Filho de Deus. Aleluia. Deus, o Deus Altíssimo. Aleluia. Aí Deus vai dizer assim, Jesus vai dizer: olha, tu não revelaste mediante a carne, mas sim meu Pai que te revela no Espírito, Pedro. Mas quando Jesus vai dizer assim, igreja, olha, pois te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra, ou seja, Jesus está apontando para si próprio. Mas quando Jesus vai falar da porta do inferno, caminhe comigo um momento essa história. Mediante, igreja, a Cesareia de Filipe, existia um templo gigantesco chamado Templo Pan, de um deus Pan. Mediante a mitologia grega naquela época, eles tinham a convicção que esse deus Pan, ele andava por florestas, montanhas e cavernas. Presta atenção aqui. Esse deus Pan, ele tinha uma flauta, e essa flauta ele tocava músicas, canções, e tinha a crença, mediante a mitologia grega, que as pessoas eram enfeitiçadas. Meu Deus! E mediante esse deus Pan tocando a flauta, as pessoas iam andando atrás enfeitiçadas mediante esse Deus. E para onde esse Deus Pan levava essas pessoas? Atrás do templo. Porque atrás do templo, igreja de Cesareia de Filipe, tinha uma caverna enorme. Meu Deus! As pessoas tinham convicção que, tocando flautas, esse Deus Pan levava e aprisionava essas pessoas dentro da caverna. E qual é o nome dessa caverna, pastor? Porta do inferno. Meu Deus! E quando Jesus observa Pedro, Jesus vai dizer assim: olha, pois te digo que tu és Pedro. Isso. Aí Jesus aponta para ele mesmo: sobre essa pedra que sou eu edificarei a igreja primitiva, o início da igreja. Jesus aponta para o templo Pan, para a caverna, e vai dizer assim: ó, e sobre a igreja, sobre a pedra que sou eu, aquelas portas do inferno não prevalecerão contra mim. Jesus aponta para o templo do Deus Pan, aonde tinha uma caverna, Aleluia, porta do inferno. Jesus vai dizer assim: aquelas portas não prevalecerão. Eita, ô glória! Deus forte. E isso tem acontecido no século XXI, igreja. Aleluia, Jesus. As portas do inferno não têm prevalecido contra a igreja que ora. Glória, aleluia, aleluia. As portas do inferno não têm prevalecido contra o cristão que dobra o Glória, joelho. glória. As portas do inferno não têm prevalecido contra quem ora, quem jejua, quem paga preço. Oh, glória, 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 Jesus. Quando Jesus diz assim: Pedro, eu sou a pedra, sobre ti que vai ser o primeiro apóstolo, o primeiro pastor da minha igreja.
Ou seja, vocês vão edificar um templo. Eu sou o alicerce, eu sou a pedra, e sobre mim vocês vão edificar o templo, o habitar da minha presença. Aleluia! A palavra vai ser Eita! aquilo que eu vos ensinei. Oh, glória! Só que para vocês ficarem de pé, tem que permanecer na minha palavra. Amém, Jesus. Quando eu olho para o texto, Jesus vai dizer assim, ó, a porta do inferno não vai prevalecer, mas Jesus vai dizer assim, é só eu abrir uma igreja, é só eu batizar, que o inferno não vai prevalecer contra a igreja que somos nós. Mas não é assim, igreja. Não. Porque quando Jesus diz assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, Jesus não está falando de uma noiva desconcertada. Meu Deus! Jesus aqui no texto, ele está falando de alguém que busca ele de todo o coração. Jesus está falando de alguém que tem temor a Deus. Jesus está falando sobre aquele que tem obediência. Aleluia! Jesus está falando sobre aquele que tem temor à Glória! palavra. Aleluia! Pastor William, vivemos uma geração de pessoas que dizem assim, olha, Deus cura, liberta e transforma. Essas portas quem abriu fui eu, e as portas do inferno não vai prevalecer. Meu Deus! É um inferno observando quem está dizendo, está dizendo assim, olha, além de nós como inferno prevalecer com as portas abertas, nós estamos entrando dentro da igreja. Meu Deus! Aí o inimigo dizendo assim, olha, dentro da igreja já estamos fazendo barulho e vocês não estão percebendo. Quando Jesus diz assim, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo, Jesus está dizendo assim, Satanás na igreja não entra. Satanás na igreja não faz bagunça. Meu Deus! Dentro da igreja não entra espírito de engano. Jesus está dizendo assim, dentro do meu templo, onde habita a minha presença, o inimigo não consegue permanecer. Se tem demônio, tem que sair. Se precisa ser curado, vai ser curado. Meu Se tem Deus! enfermo, vai ser curado. Se tem pessoas precisando ser libertadas, vai ser libertado. Por isso Jesus disse, a porta do inferno não Aleluia! prevalece contra Glória a Deus! Igreja, nós temos que entender que a todo momento nós falamos do amor de Cristo. Amém, Jesus. A todo momento nós falamos da palavra do Senhor. Aleluia! Só que eu quero que você pense algo esta manhã. Nós oramos, jejuamos, buscamos a Deus no monte, fazemos campanhas, abrimos ministério, louvamos a Deus. Mas conhecemos a Cristo? Meu Deus, velho! Mas como assim, pastor? Como conhecer Cristo? Conhecemos a Jesus? Meu Deus, aí que forte! Eu quero te levar a um homem que tinha uma fazenda, gado, ovelhas, tinha muitas pessoas ao seu serviço, 10 filhos. Um homem que tinha temor a Deus, reto e íntegro. Eita! E não conhecia Deus. Meu Deus, aí que mistério! Como assim? Um homem que tinha ao seu favor riqueza, mas não conhecia Deus. Mas que homem era esse? Um homem íntegro, um homem reto. Jó. Meu Deus. Como assim, pastor? Um homem que tinha temente, era temente a Deus, sacrificava a Deus mediante aquilo que era necessário, mas não conhecia Deus? Não conhecia. Mas era temente a Deus. Meu pai, que mistério é esse? Mas quando Deus permite Satanás tocar nos seus bens materiais, quando Deus permite Satanás tocar nos teus filhos, quando Deus permite Satanás tocar na tua saúde, a Bíblia nos diz que depois de um relacionamento e uma intimidade com Deus, ele vai dizer, eu só conhecia Deus de ouvir falar, hoje eu vejo o Senhor. Glória a Deus, aleluia! Deus está dizendo assim, antes eu não conhecia Deus, só ouvia de falar, mas nunca deixei de buscar a Deus. Imagina Jó, que já era um homem íntegro, reto, temente a Deus, um homem que desviava do mal, não conhecia Deus verdadeiramente num relacionamento profundo, mas era temente a Deus. E nós, diversas vezes, igreja, que oscilamos, pensamos em desistir, falando assim, hoje não vai dar certo, profetizamos praticamente a nossa derrota diversas vezes, quando nós não cremos na palavra do Senhor, porque diversas vezes nós vamos falar assim, Deus parou de falar comigo, Deus não está nesse negócio, eu não vou conseguir fazer isso, a enfermidade não passa. Pessoas que muitas vezes dizem assim, eu estou com Cristo,
Eu estou com Deus, mas será que Deus está conosco? Meu Deus. Será que Deus está caminhando conosco por aqueles que não conhecem Ele verdadeiramente? Igreja, quando nós ouvimos a palavra pregada aqui, eu não posso simplesmente agregar Jesus mediante a ouvir a palavra e falar, eu conheço Jesus. Não, igreja. Eu tenho que conhecer Jesus mediante um relacionamento com Ele. Aleluia. A todo momento. Nós temos que ter uma experiência com o Senhor. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 26, que Isaac, quando era pequeno, Isaac cresceu observando Abraão e Sara no meio da roda ali do café com o almoço, falando sobre aquilo que Deus fez sobre a vida de Abraão e sobre a vida de Sara. Isaac não conhecia Deus. Meu Isaac Deus! não tinha experiência. Isaac conhecia Deus através de Abraão e Sara. Até que uma certa feita, Abraão morre, Sara morre, Isaac está numa terra chamada Gerar. A Bíblia nos diz que agora ele tem uma mulher chamada Rebeca, um filho chamado Esaú, um filho chamado Jacó. Eita! A Bíblia nos diz que há uma fome e escassez sobre a face da terra, e ele acende em teu coração voltar para o Egito. Quando ele está levantando o acampamento, fala assim, Sara, arruma as crianças, arruma Esaú, arruma Jacó, vamos levantar a tenda, vamos voltar para o Egito. Meu Na Deus. madrugada, Deus se apresenta e diz assim, Isaac, eu sou o Deus de Abraão, Aleluia. eu vim falar contigo, não desça para o Egito. Meu Pai. Primeira experiência que Isaac teve com Deus, aonde ele fez o quê? Obedecer a voz de Deus. Por isso, igreja, nós temos que ter uma experiência com o Senhor. Nessa manhã, reflete um pouco. A palavra do Senhor nos diz que os discípulos disseram assim, olha, o povo está dizendo que o Senhor é Elias, outros estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros estão dizendo que o Meu Senhor é Deus! Elias. Sabe quem é o Senhor para mim? Sabe como eu reconheço o Senhor? Como Cristo. Glória a Nazareno, Jesus. Aleluia. o Filho de Deus. Glória a Deus. Ele está no meio de nós nessa manhã. Talvez você entrou para essas portas, observou, muitas vezes você ouve assim, a igreja está vazia, só está o pastor orando. Meu querido, o Senhor, Ele não almeja a igreja cheia. Aleluia. O Senhor almeja aqueles que buscam Ele em espírito e Aleluia. verdade. Glória a Ele. Aquele que se dispõe a dobrar o joelho e falar assim, Senhor, enquanto eu clamo, enquanto eu oro, o Senhor visita os Deus. Enquanto eu estou de joelho dobrado, meu Pai, não importa se tem um ou dois, se vai eu sozinho, o Senhor está cuidando dos meus olhos. O Senhor está curando, o Senhor está transformando, meu Pai. Aleluia. Porque enquanto nós estamos orando, buscando, o sentinela está lá em nossa casa, Aleluia, verdade, Jesus. observando e cuidando de nós. Oh, glória. A Bíblia nos diz aqui, olha, pois também te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra que é Jesus, edificarei a minha igreja, a primeira igreja primitiva, e as portas do inferno, ou seja, a caverna de Deus Pan, ou seja, as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Amém. Jesus está dizendo assim, ó, nada vai se levantar contra a minha igreja. Amém, Jesus. Porque quando Cristo é o centro da igreja, não importa a dificuldade, não importa a tempestade, não importa o que nós estamos passando, se Cristo é o centro da igreja, não tem demônio, não tem principado, não tem potestade que vai ficar de pé diante da igreja do Senhor. Aleluia. É possível, igreja, que nós somos igreja, somos o templo habitado da presença do Senhor. Aleluia, A Deus. presença do Senhor está conosco. Glória a Deus. A Aleluia. presença de Deus está comigo.